Você já se sentiu como se estivesse enfrentando uma tempestade iminente, cercado por desafios que parecem impossíveis de superar? Imagine por um momento estar no lugar de Noé, um homem comum, mas com uma missão extraordinária. Noé viveu em uma época de trevas, onde a maldade corrompia cada canto da terra. E em meio a esse dilúvio de corrupção, Deus viu em Noé um raio de esperança. Ele disse a Noé: construa uma arca, Noé, uma arca de salvação. Noé não era carpinteiro, mas ele não hesitou em obedecer. Com cada golpe de martelo, ele erguia a estrutura que se tornaria sua salvação e a de sua família. Enquanto muitos zombavam dele, Noé permanecia inabalável em sua fé. Então, as primeiras gotas de chuva caíram. Era como se o céu estivesse chorando, purificando a terra da escuridão que a consumia. Noé e sua família adentraram a arca, e as portas se fecharam atrás deles. Dentro daquelas tábuas, a esperança flutuava. Noé não sabia quanto tempo duraria a tempestade, mas ele confiava na promessa de Deus. Hoje, pode ser que você esteja enfrentando suas próprias enchentes. As águas da incerteza podem ameaçar submergir seus sonhos, sua saúde, sua família. Mas lembre-se, assim como Noé, você tem uma arca de esperança. Por mais que a chuva caia e os ventos soprem, a promessa de Deus permanece inabalável. Portanto, não se desespere. Mantenha sua fé firme, confiando que Deus está com você em meio às tempestades da vida. Ele é o farol que guiará seus passos, mesmo na escuridão mais densa. Fiquem conosco, pois a história de Noé está prestes a se desdobrar diante de nossos olhos. Compartilhe nos comentários. Eu confio na promessa, e que a graça do Senhor esteja conosco, hoje e sempre. Como começar essa história, essa saga que se desenrolou sob o céu tempestuoso de um mundo que já não existe mais? Meu nome é Noé. Sim, aquele Noé da arca, do dilúvio, dos animais em pares. Mas antes de toda essa confusão, antes do mundo ser lavado pelas águas da ira divina, eu era apenas um menino. Um menino com um nome que carrega o peso do repouso, do conforto. Meu pai, Lameque, sempre dizia que eu seria o consolo da humanidade, pela terra que havia sido amaldiçoada. E que peso para carregar, não é mesmo? Essa é uma parte interessante da minha história, uma que remonta a tempos ainda mais antigos, ao próprio início do mundo. Meu pai, um homem de sabedoria e de fé profunda, vivia sob o peso de uma herança, uma memória que se estendia até os dias de Adão, nosso ancestral comum. Ele me contava, nas longas noites sob o céu estrelado, como a terra tinha sido amaldiçoada por Deus após a queda de Adão e Eva no jardim do Éden. A desobediência deles, ao comerem do fruto proibido, desencadeou não apenas a sua expulsão do paraíso, mas também uma maldição sobre a terra, que antes lhes dava alimento com facilidade e abundância. Por causa do que fizeram, meu pai me dizia: a terra agora resiste. Ela resiste com espinhos e ervas daninhas, e no suor do teu rosto comerás o pão. Ele via em mim algo diferente, uma esperança, talvez uma redenção para essa maldição que nos fora imposta. Noé, ele me disse certa vez, com aquele olhar que parecia ver através do tempo: você será o consolo da humanidade. Você trará alívio para este mundo cansado, para esta terra que geme sob o peso de nossa falha. A constatação de que a terra estava amaldiçoada não vinha apenas das histórias passadas de geração em geração, mas da realidade diária. A agricultura era um desafio constante. A terra, que deveria ser nossa provedora, frequentemente se mostrava avarenta, exigindo muito trabalho e cuidado para produzir o necessário. Meu pai e os outros antigos viam nisso o sinal da maldição divina, um lembrete constante de nossa separação de Deus e da harmonia original do Éden. Mas por que ele acreditava que eu seria o consolo? Essa pergunta sempre me ocorreu. Bem, talvez fosse a fé que ele via em mim, uma fé que não se curvava sob o peso da desolação. Talvez fosse minha disposição em caminhar com Deus, mesmo quando o caminho parecia solitário e repleto de desafios. Ou talvez fosse apenas uma esperança, um desejo paterno de ver a redenção de sua família e do mundo através de seu filho. Assim,
Cresci com essa ideia, esse peso e essa promessa. Que eu poderia de alguma forma trazer consolo para uma criação que gemia em dor. Que eu poderia ser um ponto de luz, um sinal de que a separação entre Deus e a humanidade não seria eterna. Que através da minha vida, da minha obediência, algo do paraíso perdido poderia ser recuperado, mesmo que apenas um vislumbre. E como sabemos, essa promessa tomou forma de uma maneira que nem eu, nem meu pai poderíamos imaginar, nem mesmo em nossas mais incríveis suposições. Através da construção da arca, da sobrevivência do dilúvio e do recomeço em uma terra lavada, vi o cumprimento dessas palavras. A arca, esse grande consolo flutuante, tornou-se o berço de uma nova criação, um sinal de que mesmo nas maiores tempestades, há esperança de renovação. E assim, de certa forma, tornei-me o consolo prometido por meu pai, um mediador de uma nova aliança entre Deus e a humanidade, sobre uma terra que, uma vez amaldiçoada, agora recebia a promessa de não ser destruída novamente. Mas por que logo eu fui o escolhido? Desde cedo, percebi que minha vida seria diferente. Enquanto os outros se perdiam em seus jogos e intrigas, eu olhava para o céu, conversando com Deus, sentindo algo mais profundo, uma conexão que ia além das palavras. Meu coração pulsava ao ritmo de uma fé inabalável, uma justiça que me fazia estranho aos olhos dos outros. Eles viviam em pecado, afogados em suas maldades cotidianas. Ah, e como pecavam! Roubos, mentiras, violência. Era como se o próprio tecido da sociedade tivesse sido bordado com linhas tortas de corrupção. Cheguei aos meus 480 anos. Sim, nós vivíamos muito naquela época. E aí, num dia que parecia igual a todos os outros, Deus me chamou. Foi como se o mundo inteiro tivesse silenciado para que sua voz ecoasse, me dizendo sobre a construção de uma arca. Uma arca. Pode imaginar? Eu, que mal sabia como juntar duas tábuas sem me machucar, agora encarregado de construir um refúgio contra a tempestade que viria. Ah, esse momento foi um dos mais marcantes de minha vida. Algo que transformou completamente meu ser, minha existência. Não foi uma visão, tampouco uma visita como alguém poderia esperar. Foi uma voz, uma presença que envolveu tudo ao meu redor, penetrando no mais profundo de meu ser. Imagine-se em um mundo de constante ruído, onde a vida ecoa em todas as direções, e de repente, tudo se silencia, criando um vazio, um palco perfeito para que uma única voz possa ser ouvida. Era uma tarde como qualquer outra, o céu pintado com os tons suaves do crepúsculo, a terra sob meus pés pulsando com a vida do fim do dia. Eu estava sozinho, perdido em meus pensamentos sobre a terra, sobre a vida, sobre o estado do mundo. Foi quando o silêncio caiu, um silêncio que não era apenas a ausência de som, mas uma presença, um peso que preenchia tudo. Então, eu ouvi. A voz não era alta, não era imponente como um trovão, mas clara, firme e de uma autoridade inquestionável. Ela falou diretamente ao meu coração, não aos meus ouvidos. Noé. A voz chamou, e cada sílaba do meu nome carregava com ela uma calma, um poder que me fez ajoelhar, dominado pela sua magnitude. A humanidade se perdeu em sua maldade, e eu decidi purificar a terra com um dilúvio. Mas você, Noé, você encontrou graça aos meus olhos. Fiquei ali, ajoelhado, tremendo sob o peso daquela presença. Como eu, um simples homem, poderia ser o escolhido para tal tarefa? Construa uma arca, continuou a voz, e as instruções começaram a fluir, claras como a água de um riacho. Dimensões, materiais, a forma como deveria ser construída, tudo foi detalhado com precisão divina. Você deve levar consigo sua família e casais de cada criatura viva, para que a vida possa continuar após o dilúvio. Assim começou a minha jornada, a construção da arca, uma tarefa que consumiria os próximos anos de minha vida, desafiando minhas capacidades, testando minha fé. Mas naquele momento de chamado, naquele silêncio que precedeu a voz de Deus, encontrei a certeza de que, não importa quão grande o desafio, eu não estaria sozinho. Deus estaria comigo, guiando cada martelada, cada escolha de madeira,
cada prego que seria cravado. E essa foi a verdadeira fundação sobre a qual a arca foi construída. E que tempestade! Deus estava farto, decepcionado até a última gota de paciência com a humanidade. Os corações das pessoas estavam enegrecidos, e a violência era a língua universal. A maldade se espalhava mais rápido do que a luz, contaminando até mesmo a geração de Sete, que um dia caminhou com Deus. E eu, bem no meio dessa confusão, tentando pregar a justiça, mas minhas palavras caíam em ouvidos surdos, ridicularizado por aqueles que deveriam me escutar. Ah, a zombaria e a ridicularização, marcas tão profundas em minha memória quanto os pregos que cravava na madeira da arca. À medida que a arca crescia, erguendo-se alta e imponente contra o céu, tão também cresciam os murmúrios e as risadas daqueles que passavam. Olha lá o Noé, construindo seu grande baú, eles diziam, gargalhadas ecoando como trovões distantes. Acha que vai chover tanto assim, Noé? Zombavam, enquanto eu, de joelhos no chão, medindo e cortando, apenas orava em silêncio, pedindo forças para não desistir. Não era apenas a construção da arca que atraía escárnio. Minha insistência em pregar a justiça, em alertar sobre o dilúvio vindouro, era motivo de escárnio ainda maior. Eu falava de arrependimento, de uma chance para a mudança, mas as palavras eram levadas pelo vento, desprezadas como o delírio de um velho. As pessoas estavam tão imersas em seus próprios pecados, tão cegas pela maldade que consumia a terra, que a ideia de um dilúvio divino lhes parecia a mais absurda das fábulas. E em meio a essas zombarias, algo incrível aconteceu. Os animais começaram a chegar. Primeiro, em pares pequenos, discretos, animais que eu conhecia bem. Mas então, vieram criaturas que eu jamais tinha visto, de terras distantes, guiadas por um chamado invisível. Era um espetáculo divino, uma procissão de vida que se movia em direção à arca, sob o olhar incrédulo dos que antes riam. Aves do céu, criaturas da terra, todos se reunindo em uma harmonia perfeita, como se entendessem a gravidade do momento muito mais do que meus semelhantes humanos. A chegada dos animais, essa maravilha, tornou-se um novo motivo para a zombaria, claro. Noé abriu um zoológico agora? Riam eles, incapazes de ver o sinal divino naquela união de criaturas. Mas para mim, cada animal que entrava na arca era uma confirmação da missão que Deus havia me dado. Um lembrete de que, apesar das risadas e do desprezo, eu estava no caminho certo. Foram 120 anos de trabalho árduo e de pregação incansável a todos que podiam me ouvir. A arca, esse gigantesco cofre de madeira, tornou-se minha vida. E conforme ela tomava forma, infelizmente, o mundo à minha volta se desfez ainda mais, perdido em sua própria depravação. Então, o dia chegou. O dia em que as comportas do céu se abriram e as águas brotaram do abismo. Foi aterrorizante e ao mesmo tempo magnífico. A humanidade, que havia virado as costas para Deus, agora enfrentava as consequências de seus atos. Naquele dia, o mundo que conhecíamos chegou ao fim. As primeiras gotas de chuva caíram suaves, quase hesitantes, como se o próprio céu lamentasse o que estava por vir. Mas então, as comportas do firmamento se abriram com uma violência nunca antes vista, e as águas do abismo irromperam, engolindo a terra em um abraço mortal. O som era ensurdecedor, uma mistura de trovões, ventos uivantes e o estrondo incessante da chuva. À medida que as águas subiam, uma onda de desespero varreu a humanidade. Pessoas que haviam zombado de minha missão agora batiam freneticamente nas paredes da arca, implorando por entrada, vozes em pânico perdidas na tempestade. Mas a porta da arca, fechada por Deus, não podia ser aberta por mãos humanas. Dentro, o coração pesava com a tristeza pelos que ficaram para trás, mas também com a firmeza de quem sabia estar cumprindo um propósito divino. O dilúvio foi uma prova de fé como nenhuma outra. Durante 40 dias e 40 noites, a chuva caiu sem cessar, uma cortina ininterrupta de água que apagava tudo que era conhecido. A arca, esse refúgio de vida em meio à destruição, balançava sobre as ondas gigantes,
um pequeno ponto de esperança em um oceano sem fim. Os animais, milagrosamente, mantiveram-se calmos, como se compreendessem a gravidade de nossa jornada. Houve momentos de temor, claro, mas também de uma estranha paz, a sensação de estar firmemente nas mãos de algo maior. O dilúvio parecia estender-se infinitamente. Todos os dias pareciam iguais, marcados apenas pelo ritmo constante da chuva e pelo balançar da arca. Mas então, tão gradualmente quanto começou, a chuva cessou e as águas começaram a recuar, revelando lentamente a nova face da terra. Foi então que decidi soltar os pássaros. O primeiro, um corvo, voou para longe e não voltou, perdido no vasto mundo ainda imerso em água. Depois, soltei uma pomba, que retornou, não encontrando onde pousar. Uma semana mais tarde, soltei-a novamente, e ela voltou com uma folha de oliveira fresca em seu bico, um sinal de que a vida estava ressurgindo da devastação. Na terceira vez que a soltei, ela não retornou, indicando que havia encontrado um lugar para repousar, terra firme à vista. A descoberta de terra firme foi um momento de alegria indescritível, um sinal de que nossa provação estava chegando ao fim e que um novo começo nos aguardava. A terra estava nua, purificada pelas águas, pronta para ser habitada e cuidada novamente. A saída da arca foi um ato de reverência, um momento sagrado de gratidão e promessa. O mundo que saímos para encontrar era diferente do que havíamos deixado para trás, mas estávamos prontos para aceitar o desafio de reconstruí-lo, guiados pela fé e pela promessa divina de um novo começo, sob um arco-íris de esperança que selava um novo pacto entre Deus e a humanidade. Após o dilúvio, a terra parecia outra, silenciosa, limpa, como uma página em branco esperando para ser reescrita. E foi o que fizemos. Minha família e eu plantamos as primeiras sementes de um novo mundo. Mas, a ironia da condição humana. Mesmo após o dilúvio, o pecado não nos deixou. Com a terra finalmente seca e a promessa de um recomeço pairando no ar, minha família e eu nos dedicamos a reconstruir nossas vidas. A vinha que plantei foi um dos primeiros passos para restaurar um senso de normalidade e continuidade. O cultivo da terra era mais do que uma necessidade. Era um ato simbólico, uma maneira de reafirmar nossa ligação com o solo que Deus havia preservado para nós. Quando finalmente pude colher as uvas e produzir vinho, foi um momento de celebração, um marco na nossa nova existência. No entanto, a alegria daquele momento levou-me a um excesso que não antecipei. A embriaguez não era um fim em si mesma. Era, de certa forma, um reflexo do alívio e da exaustão acumulada ao longo dos anos de provação. Naquela noite, entreguei-me ao vinho mais do que devia, buscando talvez esquecer as memórias da devastação que havíamos testemunhado, das perdas sofridas. Foi um momento de vulnerabilidade, de humano esquecimento, onde a magnitude da minha missão e a solidão de ser o portador de uma nova era pesavam sobre mim. Infelizmente, foi nesse estado de embriaguez e vulnerabilidade que fui encontrado por Cam, meu filho, e particularmente por Canaã, seu filho. Em vez de me proteger ou me cobrir, Cam optou por divulgar minha condição aos seus irmãos, zombando de minha vulnerabilidade. Sem e Jafé, por outro lado, meus outros filhos, agiram com respeito e dignidade, cobrindo-me sem olhar para minha nudez, demonstrando honra e compaixão. Ao tomar conhecimento do ocorrido, meu coração foi tomado por uma mistura de tristeza e indignação. A atitude de Cam, e especialmente a implicação de seu filho Canaã, nesse ato de desrespeito, não poderia passar sem consequências. A maldição proferida sobre Canaã foi um reflexo dessa tristeza e dessa necessidade de justiça. Não era uma questão de vingança pessoal, mas um reconhecimento de que as ações têm consequências e que o desrespeito e a desonra dentro da própria família ameaçavam os alicerces sobre os quais esperávamos reconstruir o mundo. Esse episódio, doloroso em sua essência, serviu como um lembrete de que, mesmo após o dilúvio, a natureza humana permanecia imperfeita, suscetível às mesmas falhas e tentações que haviam marcado o mundo anterior. Mas a vida seguiu,
e meus filhos, Sem, Cam e Jafé, tornaram-se os pilares de novas nações, espalhando-se pela terra, cumprindo a ordem divina de multiplicar-se e dominar a terra. A história de minha vida, de minha arca, tornou-se um farol para as gerações futuras, um testemunho da fé que desafia a razão, da justiça que se levanta diante da corrupção, da esperança que floresce nas ruínas. Mas não pensem que minha história é apenas um conto antigo, perdido nas brumas do tempo. Ela ressoa, ecoa pelas eras, um lembrete eterno da misericórdia e da ira divinas. Os dias de minha vida, os eventos que testemunhei, não são apenas relatos de um passado distante. Eles são espelhos, reflexos das lutas e triunfos da alma humana. E como me sinto, você pergunta? Como o construtor de uma arca em um mar de incredulidade, um farol de fé em meio à tempestade da dúvida. Minha vida foi uma jornada de extremos, da comunhão íntima com o Criador à angústia de ver o mundo consumido pela sua própria maldade. E, no entanto, em cada momento, em cada desafio, encontrei forças na promessa divina, na certeza de que, mesmo nas profundezas do desespero, há um propósito, uma direção. Minha mensagem a vocês, filhos e filhas das eras futuras, é simples. Lembrem-se. Lembrem-se de que, no coração da tempestade, há sempre uma arca, um refúgio, uma promessa de salvação. A fé, essa pequena semente capaz de mover montanhas, é o verdadeiro legado que deixo. Não a fé cega, mas a fé que vê através da escuridão, que constrói arcas em meio ao riso dos céticos, que planta vinhas na expectativa de colheitas futuras. E sim, falhei, tropecei, expus minhas fraquezas ao mundo. Mas a verdadeira força, aprendi, não está na perfeição, mas na capacidade de se levantar após a queda, de reconhecer os próprios erros e buscar a redenção. A história de minha vida é também uma história de redenção, tanto pessoal quanto coletiva. Ao construir a arca, não salvei apenas minha família e os animais. De certa forma, ajudei a reiniciar a história da humanidade, a dar-lhe uma segunda chance. E apesar dos reveses, dos momentos de escuridão, a luz sempre prevaleceu, um lembrete de que a esperança nunca deve ser abandonada. Olho agora para trás, para os séculos que se passaram, e vejo a mão divina em cada detalhe, em cada escolha, em cada momento de desespero e triunfo. Vejo o tapeçar da providência, entrelaçando vidas, gerações, nações, em uma tapeçaria complexa, bela, repleta de dor e alegria. A vocês que carregam o futuro em suas mãos, deixo meu testemunho, minha história, que ela sirva de farol, de bússola, em suas próprias jornadas. Que as águas da dúvida nunca afoguem a chama da fé em seus corações. Que em meio às tempestades da vida, vocês sempre encontrem sua arca, seu porto seguro. E lembrem-se, sempre, de olhar além do horizonte. Porque por mais escura que a noite possa parecer, o amanhecer está sempre a caminho, trazendo consigo a promessa de um novo começo, de um novo dia. Que a paz, o repouso, o conforto que meu nome carrega, sejam também a bênção que deixo para vocês, filhos das estrelas, navegadores dos tempos futuros. Com isso, despeço-me, não como alguém que se vai, mas como um que permanece, nas palavras, na memória, no eterno ciclo da fé e da redenção. Que a história de minha vida, com suas tempestades e bonanças, seja um porto seguro para vocês, uma âncora na vastidão do tempo. Não se esqueça de se inscrever neste canal, dar like no vídeo e acionar o sininho das notificações,